E bora falar de uma história que envolve piratas, é um dos animes que tem mais sucesso do mundo e não é de hoje, e se transformou em adaptação lançada pela Netflix. Será que isso prestou? Chega aí, a gente vai conversar sobre isso e agora. E aí, humanos, como é que vocês estão? Meu nome é Fabian e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E antes de mais tudo, eu peço por favor para deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito, comenta aí qualquer coisa porque isso ajuda muito no engajamento. E eu falo logo no início para as pessoas não esquecerem que você pode esquecer, então vai, eu vou dar um tempinho. Tá bom. Então, bora começar. E hoje, sem mais delongas, a gente vai falar sobre o tão esperado e inclusive aclamado também, que é o live action de One Piece. Porque sim, tem uma grande expectativa sobre esse live action, esse lançamento, porque você tá mexendo com um dos animes de mais sucessos dentro do meio, entende? Então assim, você fazer qualquer coisa que saia ali, ou que diminua, ou que vá fazer afetar algo da obra, você tá mexendo com uma casa de maribondo. Então vamos falar. One Piece fala basicamente a história do Luffy, que ele quer se tornar um grande pirata, quer ter uma própria tripulação e achar o One Piece e garantir assim como o melhor dos piratas, o rei dos piratas, enfim, qualquer tipo de elogio ou adjetivo que você queira colocar. E aí ele é um cara super carismático, cheio de sonhos, tem uma certa inocência também, uma certa ingenuidade, mas é aquele típico de aventureiro puro, mas que tenta ser o mais justo possível, que tenta fazer o certo, tentar ajudar os seus e principalmente proteger os seus também. Então basicamente essa é a história inicial de One Piece. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a adaptação e o anime. Eu confesso que eu não assisti o anime completo, muito menos li o mangá, porque o anime, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, tem em média 600 episódios a 1000, uma coisa assim, então episódio pra caramba. Então eu vou me deixar aqui e vou focar só no que o live action me entrega, tá? As leves comparações que eu fizer vai ser basicamente o que eu esperava e o que o live action consegue me entregar dentro da proposta. E a primeira coisa também que a gente tem que ter em foco é o seguinte: não tem como você fazer uma adaptação de anime, mangá, de jogos e que seja 100% igual, exatamente mastigadinho pro live action. Porque muita coisa que funciona em jogos, desenhos animados e livros, quando você vai adaptar isso para um live action, para tela grande, enfim, não dá muito certo. Então por isso que se chama adaptação, porque precisa fazer algumas modificações para que dê certo todo o contexto da obra ali. E uma coisa que eu preciso falar é que nesse ponto a Netflix tá de parabéns. Eu só tenho um sorriso meio irônico porque, né, foi julgado outras adaptações da Netflix, como por exemplo Death Note e até mesmo Resident Evil. Esses lançamentos parece que foram inspirações para lançarem a bomba de Hiroshima e Nagasaki, sabe? Ainda colocaria o Celsius aí. A questão toda é o seguinte: falando de história, o que eles passaram para tela grande, a primeira coisa que eu preciso falar é que eles enxutaram, pegaram a parte principal da coisa, pegaram o principal ali da obra, a história em si, o foco, o peso, e a partir daí que eles trabalharam em cima sobre. Mais uma vez, não é que eles pegaram alguma coisa mastigadinha porque não tinha condição, até porque no anime, em alguns pontos, algumas coisas são bem até arrastadinhas, mas tudo bem, é normal, é a forma que o anime conta a história. E aqui eles quiseram fazer uma coisa mais fluida, algo mais resumido, porém que não passasse aquela ação de picotado e cortado. Porque como eu falei, os principais pontos, os principais tópicos que eles querem falar sobre determinado arcos, vai estar ali. Então, pressupondo que você não sabe de nada do anime, você não sabe de nada do que é, simplesmente caiu aqui de paraquedas, puf, e botou lá pra assistir, você vai entender tudo. E a forma que ele conta a história é tão legal, é tão fluida, não é chata, não é arrastada, não é enrolada, que se você gosta de história de aventura, independente da temática, você provavelmente vai conseguir começar e terminar, e provavelmente ainda mais aumenta as chances de gostar. Porque aqui eles mais uma vez colocam tudo redondinho. Mais uma vez não, mas eles colocam aqui tudo redondinho. E aí é que a gente vai passar pro próximo ponto. Nós aqui temos personagens principais. Por exemplo, o Luffy, a Nami, o Zoro, o Sanji, o Zopop, desculpa se eu falei errado.
cada um desses personagens vão ter seus arcos, exceto o Luffy, que do início ao final desses 8 episódios você vai conhecendo mais do porquê dele, querer virar um pirata, você vai descobrindo mais de sua história. Os outros têm arcos bem definidos e que aí é a história que vai ser contada e desenvolvida em cima. De cara, eles mostram os personagens e aí ele vai contando aquela história que vai se tornando uma aventura. E justamente esse é um ponto alto, porque você vai conhecendo cada vez mais desse personagem, você vai vendo cada vez mais da sua história. E aí você vai criando uma certa empatia ou não, você vai gostar daquele personagem ou não. Mais informações ali, o live action te entrega. Um outro ponto que eu preciso falar é a questão do design dos personagens. Por quê? Vamos lá. Vamos pressupor do Luffy e a atuação. O Luffy tem uma característica um pouco mais, vou falar surreal, mas seria bastante caricata. Aqui no live action ele continua com essa característica caricata, mas aqui dentro do que a obra pede, do que a obra cobra, e não foge muito daquilo que é um caricato que você espera e consegue levar a sério ao todo, entende? Então é algo positivo. Não é o Luffy que é exclusivamente caricato, tem outros personagens ali que também são, mas outros personagens ali também tem uma pegada mais séria, uma pegada menos caricata e menos surreal. Então aqui eles conseguiram ter uma régua para deixar tudo mais bonitinho e mais aceitável, e até com que a pessoa não estranhe o que está sendo mostrado com relação aos personagens. E com relação ao design, eu não vou falar muita coisa não. Eu só vou deixar aqui passando algumas comparações do desenho e do live action, e aí você tira as próprias conclusões, tá? Em 8 episódios gira em torno das histórias dos personagens principais, que dentro da própria série é chamado como os tripulantes do Chapéu de Palha, uma coisa assim agora, que minha memória tá péssima. Por isso aqui também. Muito divertido você ver eles, é muito divertido você ver a interação deles, é muito divertido você ver que mesmo tendo poucas pessoas, tem pessoas que se dão bem, tem pessoas que não se dão tão bem assim. A questão da nuance, da comédia e da parte da seriedade, sabe? A forma que não vou falar de plot twist, mas como dar umas reviravoltas, entende? Parabéns Netflix, a canetada foi muito bem bolada, muito bem feita. O bacana é que assim, em cada arco vai existindo um amadurecimento dos personagens e a história que é contada. Então, por exemplo, você tem uma imagem X quando o personagem é apresentado inicialmente, mas aí quando você vai vendo a história de como ele chegou até aquele ponto e até mesmo um pouco depois, a tua imagem muda um pouco, existe um crescimento ali, sabe? Então, por exemplo, se você acha um personagem que é um personagem meio... Quando, por exemplo, você vê um personagem que ele é pequeno, depois que você consegue entender a história, o sofrimento, porque tem muito disso também na série, no anime dos personagens, enfim, você percebe que é justificável a forma como que ele age e é justificável também a forma como ele pensa e se comporta como ao todo, sabe? Os personagens aqui, eles não são tão aleatórios, inclusive até os menores têm um espaço bem legal e você consegue sacar qual é a deles. Um outro detalhe também que eu quero falar é sobre... A gente tá falando de uma história que é fantasia e tem todo tipo de seres vivos. Exemplos dos homens peixes, vamos dizer assim. E cara, eu preciso falar que eu gostei mais do design do live action do que o design do desenho animado. Eu vou deixar aqui também as comparações, mas assim, eu gosto do traço do desenho, tá? Não é algo que me eu estranho, eu acho esquisito, mas eu gostei muito da forma que eles trouxeram pro live action, sabe? Inclusive me dá até um certo tipo de medo, de receio desse personagem aqui do que do desenho animado, consegue compreender? Outra coisa que tem uma cena na série que eu preciso falar, que o cenário me parecia tão perfeito para uma adaptação dos jogos de Resident Evil, que até hoje eu não superei aquela bomba que eles lançaram lá, que eu não entendi, ninguém entendeu o porquê daquilo ali, enfim, virou piada, e piada de mau gosto inclusive, sabe? Mas um cenário ali em One Piece ficaria tão perfeito dentro da mansão Spencer. Ai, deixa eu melhorar um pouco, né? Mas então, One Piece, ele teve um carinho no seu desenvolvimento, um carinho e um cuidado na sua adaptação. Isso é perceptível do início ao fim e até com os detalhes que eles colocaram ali, tanto como personagem quanto como uma história. E que se você é fã da obra ou não, consegue entender do início ao fim a história, por ser uma história fluida, uma história divertida. E aquilo que eu falo, quando você adapta algo, eu não tenho obrigação de pesquisar sobre o desenho ou
os mangás, HQs e afins. Eu tenho que entender o que você me conta, a história que você me conta. Eu tenho que ser sozinho ali, entende? O que é lançado precisa bastar. Que ele se basta, porque você não precisa pesquisar algo extra, a não ser se você quiser, obviamente, mas você não precisa pesquisar algo extra para conseguir entender ou para entrar dentro daquele universo, porque o universo já está ali aberto, ele faz questão de contar a história para que você entenda, mesmo que você não conheça. Então assim, tá de parabéns a forma como eles colocaram isso em prática, o cuidado que eles tiveram e até mesmo o respeito pelos fãs, e também para quem não é fã, mas vai assistindo, né? Porque ninguém quer perder tempo assistindo bombas. E é claro que essa é a minha opinião, e você é do tipo que gosta de anime, é um otaku da vida, comenta aqui embaixo, você assistiu ou pretende assistir, concorda ou discorda do que eu falei, comenta aqui, mas com todo respeito, tá? E mais uma vez eu peço por favor para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilha se você gostou desse vídeo, tá bom? Eu vou deixar passando por aqui as minhas redes sociais e na descrição do vídeo também, porque aí você pode falar sugestões, podemos ser mais próximos, lá eu faço algumas enquetes também, enfim, a gente pode ficar mais juntinhos e criar amizades. E eu, pessoas, vou ficando por aqui, até a próxima e fui!